Olá, gente querida, gente amiga aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 1892. Ele está indo ao ar nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024, mas evidentemente está disponível para você, para nos alcançar a qualquer momento do dia, da tarde, da noite. Então, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais esse encontro do Paz e Bem, né? O programa Paz e Bem no canal Paz e Bem. Eu queria, antes de qualquer coisa, te convidar. Se você puder, inscreva-se no canal Paz e Bem. A gente não tem aqui nenhum esquema assim de ser membro, de superchat. Não temos. Não é esse o objetivo. O canal não tem nenhum objetivo comercial. E também não temos nenhum objetivo. 1 milhão de inscritos. Não. Então, uma boa, vamos fazer o caminho do passo a passo, tá? Então, mas se você puder, inscreva-se aqui no canal Paz e Bem. Se puder também, aqui na descrição deste vídeo tem um link, se você tiver condições de se tornar assinante do canal Paz e Bem. A gente tem uma estrutura pequena, 3 estagiários que nos auxiliam a manter a programação. Nós temos programação de manhã, de tarde, de noite aqui no canal Paz e Bem, diariamente. Então, ajuda bastante a gente aqui nesse processo, né, nessa caminhada que a gente tem feito aí desde 2019 já. Pois bem, hoje chamei uma pessoa muito querida, já esteve aqui com a gente mais de uma vez. Ele que é doutor em ciências da religião pela PUC de Minas Gerais, professor lá na PUC de Minas Gerais, Eduardo Guimarães. Ele é um importante protagonista da teologia cristã, da teologia católica, da teologia da libertação. Então, tem um papel muito importante lá na Arquidiocese de Minas e uma participação relevante na igreja aqui no Brasil. É realmente uma liderança de primeira linha, muito importante para pensar a reflexão. Além disso, é poeta. Isso é sensacional. Tem a sensibilidade dos poetas. Temos uma conversa importante para fazer hoje aqui com ele. Eduardo, bem-vindo, como você está? Ô, Mauro, que alegria estar aqui outra vez no programa Paz e Bem, que tanto bem espalha beleza, faz refletir, e esse é a nossa missão, né? Como é importante as nossas palavras, as nossas atitudes, despertar no outro, né, aquilo que ele tem de melhor, essa capacidade de interagir na realidade, de pensá-la de maneira que a vida seja o bem maior, né? Então, paz e bem a todos vocês que estão nos acompanhando e que esse programa fecunde o coração nesse início de ano 2024, de muito esperançar, né, de muito acreditar nas nossas organizações populares, sociopolíticas, né, religiosas, que a gente esteja aí com tudo que nós somos para ampliar a nossa criticidade, o nosso dar as mãos nas lutas necessárias para a construção diária de uma outra sociedade que garanta, né, a dignidade da vida. É bem importante isso que você fala, né? Nós somos seres de esperança, seres caminhamos na esperança do que pode vir a ser. Mas somos seres paradoxais, seres complexos também. Então, a esta dimensão da esperança corresponde uma outra, que é a dimensão da angústia. Então, esperança em relação ao que pode vir a ser, mas profunda angústia com aquilo que é, né? Com aquilo que está sendo, com a realidade de opressão, miserabilidade, tristezas, violência que nos cercam e que cercam até o próprio planeta Terra. E aí queria te trazer exatamente essa indagação. Ando meio angustiado, sabe, Eduardo, com isso. Que é assim, nós chegamos, estava brincando com você antes no ar, né, ao governo da República Federativa da Igreja Católica, né? O Papa Francisco está aí liderando a Igreja Católica, mas ele lidera a Igreja Católica sob uma condição de cerco pelo fundamentalismo, pela extrema-direita católica. E a gente tem uma situação parecida aqui no Brasil, né? Nós temos o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que governa sob um cerco brutal da direita e da extrema-direita, que domina o Congresso Nacional. Então, da mesma maneira como o aparelho de Estado brasileiro é controlado
direita e pela extrema-direita, na Igreja Católica, o aparelho do Estado, o aparelho da Igreja, a burocracia da Igreja e a hierarquia da Igreja com um grau de controle enorme em relação, por conta ou pela direita e extrema-direita, pelo fundamentalismo católico. Mais do que isso, né? Apesar de termos Lula e o Papa, a ofensiva político-ideológica, eu não diria propriamente teológica, mas político-ideológica, religiosa, continua na mão desses segmentos reacionários, retrógrados, anti-humanos até, eu diria, e antiplanetários também. Como é que você analisa esse momento e como é que você opera a partir dessa binômio angústia-esperança? O Mauro, você coloca aí, né, o dedo, vamos dizer assim, na ferida, né? Quando nós olhamos a lógica do poder, as ideologias dominantes, da indústria armamentista, né, do volume de dinheiro e de poder sociopolítico e econômico que tem esses grupos que querem não só se perpetuar no poder, mas custa o que custar, ampliar, né, esse poder que é sedutor, de fato a gente se angustia, porque são forças tão superiores em termos assim de lógica, de matemática, vamos dizer assim, são tão mais fortes, são tão mais capazes de fazer qualquer coisa sem nenhum princípio ético, de fazer valer seus objetivos, né, que a gente não só se angustia, mas se entristece. Se a gente pega o documento do Papa Francisco, no final da pandemia, que deu aí, né, a temática central da campanha da fraternidade desse ano, Fratelli Tutti, somos todos irmãos, né, sobre a amizade social. Ele que vem denunciando, né, vamos dizer assim, o crescimento não só do individualismo e da desigualdade, mas da cultura da indiferença social, a gente teria aqui, como você muito bem partilhou, motivos assim de sobra para nos entristecer, nos angustiar e deixar o pessimismo tomar conta do nosso horizonte e, quem sabe, com esse estado de coisas, né, de situações humanas não injustificadas, a gente desanimar e entregar, né? E talvez seja isso tudo que querem que nós enxerguemos, né? Se a gente pega o volume de fake news, o volume, né, de imagens que se passa, né? Antes da internet a gente falava só na televisão, dos jornais, né? Realmente o foco no negativo, né, daquilo que, e às vezes sem dar nome aos bois, é passado assim como que se os grandes problemas estivessem nos traficantes, nas periferias, né, naqueles que, vamos dizer assim, explicitam visivelmente a violência cotidiana no nosso entorno, nas nossas cidades, aquelas que chegam que esbarram ali no assalto, a pessoas, às casas das pessoas, né, ao seu trabalho, mas não fala, né, ainda, colocando mais lenha ainda para a gente ter essa visão do que nos angustia e nos entristece, não é mostrado, é escondido. E quando a gente se torna crítico, a gente mostra aqueles que se apropriam da política, aqueles que se apropriam das religiões, aqueles que se apropriam dos jogos, né, dos processos, né, na política, na religião, na sociedade, e que não aparece. É algo subliminar, né? Não só na política internacional, mas dentro de cada país, dentro de cada instituição. Então, realmente, a tentação, a angústia, a tristeza, o pessimismo, a desesperança é sempre algo que bate à porta, né? Talvez aí esteja a importância da gente descer ao mundo dos pobres, da gente enxergar como que essas pessoas ou esses grupos que, vamos dizer assim, não têm nenhum acesso a essas armas dos poderosos, nem ao dinheiro, né?
nem a indústria armamentista, como eu disse, e nem tem o apoio que rapidamente isso que você descreveu como direita ou ultradireita conservadora rapidamente consegue milhões para apoiar e fazer o que eles são cada vez mais capacitados em fazer, né? Em criar a ideologia dominante, fazer até dentro do mundo dos pobres, da classe média, pessoas pensarem como eles querem, né? Esses instrumentos de controle. Mas quando a gente aproxima dos vulneráveis, e estou falando pobres aqui não só das periferias, dos povos originários, dos quilombolas, tão violentados na nossa história, tão, né, espezinhados, negados, né, a sua dignidade cidadã, até humana, né, vivem, às vezes, numa situação que a gente fala assim, puxa vida, como que é triste e trágica a situação dessas pessoas. Não obstante a isso, quando a gente se aproxima, a gente que não é, eu não sou um empobrecido, né? Mas quando a gente se aproxima e com aquele olhar de contemplar, de ouvir, né, de aprender como que sobrevive, como que se organiza, a gente fica assim pensando, e aí do nível da fé, que Deus tem outras lógicas, né? Que há mecanismos que escapam a essa lógica racionalista e que é o grande sustento daqueles que só têm a Deus, por exemplo, como força para se organizar, para defender com unhas e dentes a sua dignidade, né? Eu vejo, por exemplo, a força dos movimentos populares de uma forma quase inquebrantável. Se a gente pega, por exemplo, Mauro, a título de exemplo mesmo, o MST, celebramos aí 40 anos de resistência e luta. Puxa vida, como que é importante conhecermos esses mecanismos, o que anima essas pessoas, o que anima e sustenta, por exemplo, de não deixar de existir grupos como os nossos povos originários, há muito, assim, já deveriam ter sido exterminados, com tantos genocídios sofridos, né? Com tanta apropriação das suas terras, dos seus direitos legitimamente constituídos na nossa Carta Magna, e, apesar de todo esse desrespeito, não desistem nunca. Então, assim, eu, como teólogo e também como professor, como educador, quando eu me aproximo, achando que eu posso contribuir com alguma coisa, são eles que nos ensinam, né? A resistir, a perseverar, né? A encontrar força onde a racionalidade humana diz assim, aqui não pode vir nada que presta, né? Não teria razão da gente confiar em nossas... E aí a gente lembra de tantas pessoas que deram a vida acreditando nessas forças, né? Sobre-humanas, inclusive. Eu acredito que a fé, quando ela é vivida diante dessas ameaças todas, a gente experimenta conosco, né? Por exemplo, mais um exemplo, né? Sem querer excluir qualquer outra tradição. A experiência cristã encontra ali, né? Se a gente pegar aí a força dos profetas da nossa história, homens e mulheres que se deram as mãos a essas comunidades, a esses grupos, a essas pessoas, e foram, às vezes, assim, brutalmente assassinados, escorraçados, era para quem está assim, sendo herdeiro dessa história toda de luta, desde lá do Galileu, né, que é rejeitado e crucificado, a gente fala assim, não, os mais fortes venceram. Assim como o Império Romano venceu lá, aqui os mais fortes vão vencer também. Mas não é assim a nossa história, né? Ela é construída de muitas outras influências, forças, que a gente precisa pensar de onde vem. E isso, sim, é que talvez nos ajude a perceber quais são as verdadeiras fontes de esperançar do ser humano. Sim. Porque a gente vai ver também desilusões, a gente vai ver também angústia, suicídio nas classes dominantes. Pessoas que perdem o sentido da vida, mesmo tendo, vamos dizer, toda essa estrutura econômica e de poder a seu serviço.
Então, como você falou, o ser humano é uma contradição, é uma ambivalência, mas que a gente percebe pela história que a gente precisa debruçar sobre esse enigma que somos nós, mas com essa chave, né, de nós estamos aqui para aprender, né, Mauro? Não só Sim. aprendermos a amar, a superar o egoísmo, né? Essa sede de poder, de dominação que nos tenta o tempo todo, né? E fazer do outro mediação, objeto a nossa ascensão social. É tão bonito a gente ver quando um ser humano se ilumina e percebe que é na irmandade, que é na partilha, no campo político, no campo econômico, no campo social, no campo religioso, que é o que faz a diferença na nossa existência, né? Sim. Você fala e me ecoa demais, demais, realmente, algum que foi uma pessoa fundamental na minha vida, um mestre mesmo, o padre holandês já falecido Henry Nouwen. Ele tem uma frase que sempre me marcou. Ele diz assim: diferentemente dos capitalistas, nós não fazemos o que fazemos porque nós vamos vencer. Não é a vitória que nos move. Ao contrário, se a gente olhar realisticamente para a história da humanidade, nós poderemos ver que em 99% dessa história nós perdemos, nós não ganhamos. Né? O que nos move é de outra dimensão, o que nos move é o dever, né? O que nos move é uma exigência interior, né? O que nos move é um núcleo de amor que, apesar da desesperança, apesar da angústia, apesar dos momentos de tristeza, tem uma chama que nunca se apaga, né? Então é isso que faz com que a gente se mova e vá encontrar o reino não necessariamente num sistema político social, mas nesses momentos, né, em que você se aproxima dos pobres, numa roda de conversa, numa colheita, numa divisão de trabalho, numa distribuição, numa mística no início de um encontro, né, são momentos de reino que a gente vai tendo ao longo da vida também. Né? E a vida, Mauro, tem me mostrado que a religião não tem monopólio nenhum disso. Que isso é muito interessante, esse núcleo, né, vamos dizer assim, o mais profundo de nós mesmos. Há pessoas que, às vezes, sem religião e sem qualquer fé, que mantêm essa chama acesa, que é o que faz ela humana por excelência, né? Então, assim, e dentro das religiões, a gente também vê as duas coisas, pessoas que mantêm ali, alimentam essa chama, mesmo que frágil, e ela não se apaga, né? Encontre ali, né, uma mística do esperançar, uma mística libertadora para não cair nessas tentações, seja do pessimismo ou de fazer como os poderosos fazem, né? Também oprimir, né? É isso. Então, assim, a gente também vê o contrário, pessoas, às vezes, muito frequente numa determinada tradição religiosa e que parece que já se apagou essa chama, né? Cai num formalismo, numa religião, às vezes, até intimista na busca, mas que parece que não enxerga, né, que as interpelações dessa realidade que, às vezes, vive uma espiritualidade da fuga, ou de como se a razão de ser da nossa vida aqui estivesse no que virá depois da morte, né? Sim. E não no que se joga aqui no cotidiano. Então, acho Agora, muito. desculpa, fala. Eu acho muito importante na sua fala que você recorda de um mestre aí, que eu também conheço, mas se a gente pega aqui da nossa terra, bom, não era daqui, mas que aqui entregou seu coração, Pedro Casaldáliga, profeta da Aragaia, ele também, num dos seus poemas, das suas falas, sempre gostava, quando a gente tinha essa tentação do fracasso, da desistência, de recordar, né, que nós somos militantes, soldados de uma causa, não, derrotados, mas de uma causa que é invencível. Porque é isso que nos humaniza, né? Que faz dar sentido à nossa existência. Né? Para não ficar só nessa discussão conceitual, ou que remete a dimensões muito pessoais e íntimas, é importante dizer que há
processos, há mobilizações, há esperançares ou esperançar que se traduz em atos, gestos. E queria te perguntar de dois desses gestos. Nós estamos em preparação para abril, em abril agora, em Minas Gerais, acontecer o 12º Encontro Nacional de Fé e Política. Vai acontecer em Belo Horizonte, então, 5, 6 e 7 de abril de 2024, e ao mesmo tempo, simultaneamente, está iniciando-se também uma preparação do 3º Encontro Nacional de Juventude Libertadora, que rola um pouco depois, de 30 de maio a 2 de junho, em Salvador. Inclusive, uma das integrantes da organização deste encontro nacional, a Angélica Tostes, vai voltar, ela já teve aqui um programa, participou aqui do Paz e Bem, em rodízio com outros jovens, nas segundas-feiras de manhã, ela vai voltar aqui para ir mantendo a gente atualizada sobre a preparação do encontro. O que você fala desses dois encontros, Eduardo? Mauro, eu tenho a alegria de estar diretamente envolvido na organização desses dois eventos. O 12º Encontro Nacional de Fé e Política, ele se insere numa caminhada, né? Não é à toa que é o 12º, mas é um movimento exatamente que tenta extrair, né, o que tem de melhor na espiritualidade, na vivência da fé, daquilo que nos anima de dentro para fora, a não fugir da realidade, encará-la de frente, dar as mãos e continuar, apesar das derrotas, né, dos retrocessos, como vivemos aqui no Brasil, nossos irmãos argentinos estão vivendo e outros tantos. É muito importante também que a gente perceba que não pode ficar aí no ar, né? A ferramenta de transformação de uma sociedade, de uma realidade, é a política. Então, é muito importante que a gente perceba, por exemplo, já desde das primeiras reuniões, quando tivemos clareza, né, do tema desse 12º Encontro Nacional de Fé e Política, né? Que a gente não precisa de qualquer fé, nem de qualquer espiritualidade, mas daquela que nos liberta dessas tentações que nós estamos falando aqui, mas também de achar que chegamos ao fim da história. Não, não. Nós estamos escrevendo e precisamos ter clareza disso. E para a gente se encantar, olha, nós podemos falar aqui de desânimo, mas podemos falar de entusiasmo, né? De encantamento. Encantar a Política é um projeto abraçado pela CNBB que vem recuperando essa dimensão política da vida humana. Todos nós somos políticos, quer em exercício de mandatos, de partidos ou não, né? Cada postura nossa, não só na hora do voto, na hora de comprar, na hora de emitir uma opinião nas redes sociais ou de emitir qualquer ideia, do nosso trabalho, de trabalhar, de dirigir, andar no trânsito, nossas posições são todas políticas, né? De um lado ou de outro. Então, é muito importante encantar a política, mas encantar com o quê? Né? Então, tivemos clareza. Eu vou pedir você para voltar aí, porque o site já está aberto. E essa semana abrimos as inscrições, Mauro. Né? Está aqui, ó. Inclusive, está aqui, ó. Você, veja que aqui o site, do lado direito, no alto, está escrito inscreva-se. Então, ele é aberto para as pessoas que quiserem participar desse encontro. Você vai no site Fé Política, fica uma palavra só, tá? fepolitica.org.br. Logo na entrada do site, à direita vai estar o espaço do 12º Encontro Nacional, né, Eduardo? Sim, já está R$ 90 a inscrição. Ela cobre aí todo o material que vai ser utilizado, já a alimentação. Então, assim, estamos tentando pensar aqueles que não puderem, né, que tenham a estadia aqui, não seja problema para deixar de participar. Mas eu estava falando, Mauro, espiritualidade libertadora, encantar a política com arte, cultura e é fundamental, essa que foi a grande ameaçada nos últimos tempos no Brasil, a democracia, Mauro. Aquilo que a nossa Constituição inclui, né? Todos os brasileiros e brasileiras têm o direito de participar, né, de toda
aquilo que é as benesses desse nosso sistema, né? A cidade é para todos, né? A nossa Constituição garante para todos os brasileiros de norte a sul, homens e mulheres, hétero ou homo, religiosos ou ateus, não interessa. Somos todos cidadãos e cidadãs e temos que democratizar, né? Isso não se faz sem luta, sem exigências de tirar do papel a Constituição. Então, é nesse sentido que esse encontro já está organizado, ô Mauro. Nós estamos esperando 4.000 delegados do Brasil inteiro. Eles vão ser distribuídos, na inscrição a pessoa já seleciona entre 10 grandes temas, né, que vão ser ali as mini plenárias de estudo, aprofundamento, e isso vai gerar, ao longo desses 3 dias, toda uma reflexão. A gente tem a pretensão de que ela não só alimente o esperançar das lutas diversas por esse país, mas também que ela traga maior clareza dos agentes da política, né, da sociedade, da cultura, daquilo que a gente tem em mãos aí, que está em curso, governo popular, com mais acesso à educação, à dignidade, né, a defesa da dignidade do trabalhador, a defesa das nossas florestas que ainda resistem, né, da vida, enfim. Aquilo que o Leonardo gosta de dizer, né, uma espiritualidade libertadora é aquela que leva a gente à sensibilidade de escutar 2 grandes gritos: o grito da terra e o grito dos povos, que, na verdade, é um grito só, o clamor de nós cuidarmos para que a vida seja o nosso bem maior, né? Então, é muito interessante. Então, nós estamos com muita expectativa que esse encontro, mais do que um encontro, ao nos aproximar nas rodas de conversa, nas diversas partilhas que um encontro como esse faz acontecer, que a gente alimente o nosso esperançar, que a gente recupere, volte a se apropriar desse espaço político, que é o espaço do coletivo, né? A gente aprender ou reaprender a dar as mãos nessa sociedade urbana tão desigual, e encontrar forças para resistir, né? Então, assim, é isso, continuar essa caminhada. E você toca aqui no cartaz ao lado. Eu tive agora, inclusive, nessa semana, já 2 reuniões com a equipe de comunicação, para a gente, já está lá no Instagram, né? A gente se volta para as juventudes aqui, né? Esse encontro foi pensado. Eu tive a alegria, Mauro, de participar do primeiro lá no Nordeste, o segundo em São Paulo, em Poá, agora o terceiro em Gel, né? Nós estamos tentando fazer essa caminhada de as diversas juventudes se reunirem, se ouvirem, se animarem pelas trocas, né? Então, é o terceiro encontro nacional de espiritualidade, de juventudes e espiritualidade libertadora. Volta aí, né, como no 12º, a espiritualidade libertadora. Por que é importante, Mauro, esses 2 encontros citados ter aí no seu título espiritualidade libertadora? Porque há outras espiritualidades que levam as pessoas ao intimismo ou à aceitação dessa realidade contraditória que está aí. Então, é muito interessante. O terceiro Engel, ele é todo organizado por jovens presentes na caminhada. Católicos, evangélicos, de religiões de matriz africana, espíritas, jovens que dizem que essa realidade que está aí não é a melhor, que é possível a gente, nas trocas, caminhar e avançar para uma sociedade que nós falávamos aqui, que é o grande objetivo do 12º Encontro Nacional de Fé e Política, que é a gente avançar na construção de uma sociedade onde a vida é o bem maior. O Mauro, antes de devolver a palavra, eu estou extremamente impactado com minha releitura agora para a campanha da fraternidade, da Fratelli Tutti do Papa Francisco. Ele, ao recordar os ideais das revoluções da história da humanidade, sobretudo a Revolução Francesa, ele fala que a gente não pode, nenhuma geração pode considerar os avanços, seja na consciência ou na conquista de direitos, uma conquista definitiva. Cada geração tem que dar as mãos e participar da caminhada, participar das lutas, porque senão a coisa retrocede, volta. A história não é linear,
ela é cheia de altos e baixos. Eu fiquei tão feliz de ver um Papa com mais de 80 anos nos falar coisas assim que a gente acredita, né, que nos anima. Não, esse Papa Francisco não existe, essa abertura dele ao humano, né? Essa semana agora ele já causou escândalo de novo, mas causou escândalo nessa turma de coração fechado, de cara de senho franzido, que não tem uma relação prazerosa com a vida, ao elogiar, ao fazer o elogio do prazer sexual, do gozo, né? Do quanto este amor que realiza este encontro é fundamental para a história da humanidade. O quanto esses encontros são fundamentais para a história de cada pessoa e para a história da humanidade. Fica toda essa turma carola, conservadora, horrorizada, mas é isso aí. Esse é o nosso Papa Francisco. Olha, eu mostrei aqui primeiro o portal fepolitica.org.br para você poder se inscrever e acompanhar tudo que rola relativamente ao 12º encontro. E aqui, esse é o endereço no Instagram do Engel, do Encontro Nacional de Juventude Libertadora. Então, engel.oficial no Instagram. Lá você vai acompanhando todo o processo de construção do próximo Encontro Nacional, que acontecerá em maio, lá em Salvador. Pois é, gente. A nossa programação para conversar hoje não era exatamente essa, não, mas aí a conversa vai indo, né? O Eduardo é um grande conversador, a gente foi indo e a gente tem um tema que o programa já acabou, né? Já estamos aqui com mais de meia hora e que não deu para tratar, que nossa ideia original era tratar desse processo das transformações teológicas no Brasil e na América Latina e o que nós temos à frente em relação a elas. Se você topar, Eduardo, sexta que vem a gente podia fazer uma segunda parte dessa conversa. Se você tiver condição, seria uma maravilha. Será um prazer a gente... Então vamos. Então vamos, porque eu estou também muito interrogado por esse processo das transformações, e aí queria te ouvir bastante sobre isso. Não, nós não vamos falar aqui de estatística, não é esse o tema, né? O tema é perscrutar, é a gente tatear em torno de o que está rolando, né, nas correntes teológicas presentes aqui, especialmente no Brasil e na nossa região, na América Latina. Fica, então, para o próximo Paz e Bem. Daqui a uma semana a gente continua. Receberemos com prazer de volta você, Duarte. Legal. Legal. Tá aí, acho que deu uma congeladinha na sua imagem. Então, queria te entregar a palavra para você encerrar com uma boa bênção sobre nós, com boas palavras sobre nós, esse encontro de hoje. A nossa conversa não era, igual você falou, né? Fluiu de outro lado, mas me fez lembrar um poema do Paulo Gabriel, nosso querido Paulo Gabriel, que está na equipe também de mística, ele que vem de uma experiência rica no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas, e volta para Belo Horizonte. Está conosco aqui o Paulo Gabriel, dos Agostinianos, que teve uma experiência bonita lá na Araguaia também, né? Ele tem um poema que ele publicou, o último livro dele, Poemas para Iluminar a Noite, que ele fala assim, já na maturidade da vida, ele fala assim: de morrer não tenho medo. Medo eu tenho é de viver a vida sem paixão. Medo eu tenho é de tolerar a injustiça, incapaz de indignar-me ante o tirano que mata a utopia. De morrer, não tenho medo. Medo eu tenho é de cruzar um dia os braços achando que já fiz o que devia. Então é isso, Mauro. Eu acho que esses encontros estão aí no horizonte. A gente dizer um grande não nesse início de 2024 a essa tentação ao pessimismo, a entregar os pontos, a se jogar na lona. Não, levantar as bandeiras novamente, dar as mãos e fazer do luta para 2024. Um grande abraço, prazer estar aqui, Mauro. Paz e bem, ó, paz e bem, mulheres, paz e bem todo mundo que está aqui com a gente. No próximo Paz e Bem da sexta-feira que vem, renovamos esse encontro, essa conversa com o Eduardo. Obrigado, camarada. Muito obrigado, viu?